Olá, amigos da Rádio Opinião. Estamos aqui mais uma vez para nossa live da tarde da Rádio Opinião aqui no Instagram. Programa Segunda Opinião. Hoje, mais uma vez, estamos aguardando aí a presença de um convidado que para nós, mais que ilustre, tem uma história fantástica no esporte. E a gente vai contar para você já aqui na Rádio Opinião a história do nosso convidado. Hoje vamos receber Luizinho Quintanilha, ex-jogador do Botafogo, ex-jogador do Vasco da Gama. Tem uma história lindíssima com essas duas camisas, com o Botafogo e com o Vasco. Passou também pelo Corinthians. E quem está passando aqui na nossa live, nessa live mais que benigna, nosso amigo Rodrigues, esse ilustre alvinegro, gente fina demais. É uma pessoa que eu tenho profundo respeito, um alvinegro que está sempre aí ajudando, dando força para todo mundo. Já ajudou bastante a Rádio Opinião. A gente tem 3 anos, a Rádio Opinião faz 3 anos esse ano, Rodrigues, e a gente tem muito a agradecer a pessoas como você que sempre deu uma enorme força. Passando por aqui também, nosso amigo Léo Russo, sambista de primeira qualidade, cara sensacional, tem feito aí composições maravilhosas. No outro dia mesmo, aqui na Rádio Opinião, a gente postou lá no Instagram uma composição do Léo Russo. Se eu não me engano, a música se chama Vai Passar e conta com a presença de grandes ídolos do esporte. E o Léo Russo, esse cracaço do samba, da música nacional, fazendo sempre a diferença, trazendo sempre composições aí de altíssima qualidade e que a gente aqui da Rádio Opinião gosta muito e apoia incondicionalmente, porque é um cara, um talento, um músico fenomenal e um ser humano, um cara que você encontra com ele, tem um astral bacana, tem sempre um papo bacana, uma resenha muito legal. Então, enquanto a gente aguarda aí a chegada do Luizinho, para trocar essa ideia conosco, a você, amigo da Rádio Opinião, que acompanha a Rádio Opinião aí nesses 3 anos de caminhada. Só Deus sabe como lutamos para que a Rádio Opinião continuasse aí produzindo conteúdos de qualidade, trazendo uma discussão positiva, que eu acho que a gente mais precisa nesse momento, é de gente para falar coisas boas, né? Eu já citei pelo menos 2 aqui, o Léo Russo e o nosso amigo Rodrigues, que está sempre aí conosco. Já tive a oportunidade de participar de eventos promovidos pelo Rodrigues, cara. E assim, eu jamais imaginei que eu ia sentar assim ao lado simplesmente do Amarildo e do Paulo César Caju. E assim, ouvir esses caras trocar ideias, foi muito legal. Tô esperando o Luizinho aqui, Léo Russo. Já dei um alô para ele, acho que ele está procurando aí a live para poder entrar. Às vezes acontece isso um pouquinho, convidado por essa dinâmica aqui do Instagram. A gente, o convidado às vezes fica lá procurando onde é que está a live. São muitas lives acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou até enviar aqui um direct para ele, para ver se ele live aqui. Luizinho Quintanilha, participando conosco aí nesse período de quarentena. Olá, boa tarde, Luizinho, seja bem-vindo. Saudações. Saudações. Tanto de um lado quanto do outro. Tanto de um lado quanto do outro. Antes de você entrar na live aqui, eu falava com os ouvintes da Rádio Opinião, já de diversos amigos que a gente tem aqui, né? Entre eles o Rodrigues, o Léo Russo, todos eles já estão aqui na live. E aí eu contava um pouco da sua história, falando como que você tem uma história vitoriosa com a camisa do Botafogo, né? Que você começa a sua trajetória, e também com a camisa do Vasco da Gama, e ainda com outro alvinegro em São Paulo, que é o Corinthians. Luizinho, prazer te receber. Boa tarde. Boa tarde, Omar. O prazer é todo meu, uma satisfação. Fiquei muito feliz com o seu convite.
desde a semana passada, estava ansioso. E só amigos, né, participando aí, nosso grande Léo Russo aí, um cara formidável, super talento da nossa música, né? Acabou de fazer um samba aí maravilhoso aí, E, para que quando tudo isso passar, a gente se isso. abraçar e festejar e comemorar, né? Um cara que muito espirituoso. E Rodrigues também, um cara parceiro, fora a galera aí que eu já fiz um comunicado, Mauro Coelho lá do Le Parque, e Jairo, tem uma rapaziada aí forte aí que está acompanhando. É gente da mais alta qualidade e é bacana, porque assim, os encontros, né, Luizinho? Para quem não conhece, o amigo da Rádio Opinião que está acompanhando a gente aqui, é um grupo de alvinegros que sempre eles fazem reuniões, eles ajudam ex-jogadores, estão sempre Sim. envolvidos com a questão da história e da identidade do clube do Botafogo. Recentemente, encabeçado aí por essa galera, eles conseguiram arrecadar uma grana significativa para ajudar, por exemplo, ao goleiro Manga, né, o ídolo Manga do Botafogo, que agora reside no Retiro dos Artistas, muito bem cuidado, muito bem amparado por outro grande alvinegro que é o Stepan Essencial. Sem dúvida, foi um movimento aí que o Léo Russo liderou, comandou, né? Começou a contactar todo mundo, né? E a gente sabe que isso é rápido e a gente sabe que a galera alvinegra ela participa, ela comparece, né? Principalmente nessas situações aí. E o Manga, né, que foi um grande ídolo do Botafogo, né? Do futebol de um modo geral. E a gente teve a possibilidade aí de estar participando, estar ajudando, né, no que fosse possível. E, enfim, isso aí é importante, né, para que a sociedade também se intere dessas situações, né, que a gente pode ajudar mesmo com um pouco aqui, um outro mais ali, mas o importante é estar todo mundo participando. Com certeza. Eu acho que o futebol ele é essa liga, né, que de alguma maneira ajuda a reunir pessoas de bem, nesse caso especificamente que a gente acabou de falar. Luizinho, a gente falando, na verdade, a live da Rádio Opinião e todo o conteúdo que a Rádio Opinião produz, ela passa muito por uma visão qualitativa do esporte, do futebol, né? A gente está sempre tentando trazer aqui e sempre tentando ouvir pessoas que, de fato, assim, contribuíram com o esporte. E hoje, especificamente, a gente está trazendo você com essa história lindíssima com relação ao Botafogo. Você é revelado em 82 pelo Botafogo e fica até 90. Então você pega aquela história dura do clube e a redenção. Como é que foi isso, Luizinho? Como é que você conta, assim, ano a ano, lutando, e quando você consegue... Que é épico aquele título de 89, né? Ah, é verdade, né? Assim, é um período que acho que marca muito, né? Toda essa geração, né? Eu tenho uma rapaziada, né, né, dos grupos, né? O pessoal de 80, a geração ali de 80, que a gente se fala até hoje, né? E que, na verdade, são assim, várias gerações ali, né? Porque tinha o pessoal do infantil, juvenil e juniores, né? Que na época era o juvenil, tinha os aspirantes. Mas você vê que aquele pessoal ali, muitos até acabaram não deslanchando, né, no futebol, né, optaram por uma outra situação, mas que foram muito importantes e justamente pegaram essa fase muito difícil do Botafogo, né? Mas o mais incrível é o crescimento da torcida nesse período de sofrimento, Uhum, né? A gente uhum. lembra bem que era aquela coisa do parabéns para você na arquibancada dos Nossa, adversários, principalmente nos clássicos, e aquilo ali, era aquilo duro. doía, na verdade, né? Doía, Primeiro doía. doía na arquibancada, né? Quando eu estava lá na arquibancada, e depois dentro do campo. E assim, mas aquilo de uma certa maneira também fortalecia não só a torcida, e a gente teve no Mendonça o nosso grande ídolo, né? Mendonça é o grande ídolo dessa geração, né? Sim. Que fez a gente acreditar, né? Aquele time de 81 que se não fosse lá a arbitragem lá no jogo do São Paulo, o Botafogo chegaria a uma final do Brasileiro. Sim, Então, sim. assim, uma equipe brilhante, né? E, enfim, que tinha. Não, era o Mendonça, tinha o Edson,
né? Aí tinha Perivaldo, Gerson, tinha uma galera, né? Cristiano, né? Que tava subindo ali na zaga, tinha uma rapaziada boa. Uhum. E o Botafogo não conquista esse título, né? Não chega à final. E com muita dificuldade financeira. Não é nem sombra do que é hoje. A gente não tinha nem uniforme, o uniforme era difícil. Uhum. Né? O meu pai levava laranja, né? Saco de Uhum. laranja para a galera lá, né? Ele acabou formando a Paz Foguinho, que era uma torcida só do pessoal da base. Então, assim, mas era uma história de muito carinho, de muita identificação. De uma É, paixão incondicional, né, Luizinho? De uma paixão, de paixão uma força. não se explica, né? Quer dizer, você acaba, né? E paixão, o amor, você acaba não tendo uma explicação exata, né? Você tem Uhum. esse sentimento e isso era demonstrado dia a dia dentro do clube, né? Para quem saía de qualquer canto, de Niterói, do centro da cidade, da Zona Sul, eu saía do Estácio para pegar meu trem para ir para Marechal Hermes. Então, assim, existia toda uma dificuldade, mas a gente lutou muito ali. E eu, particularmente, eu tive muita sorte, né? De estar naquele time de 89, né? Eu vinha batalhando muito ali e tive a felicidade de estar naquele grupo ali, né? Que já vinha sendo montado em 88 e com a chegada do Espinosa, ali juntou tudo que a gente precisava de um grande treinador, não que não tivéssemos tido outros grandes treinadores, mas o Espinosa tinha uma mentalidade muito objetiva, assim, um cara que conseguiu, né, tirar o melhor de cada um Uhum. sabe, e fazer com que o Botafogo fosse acreditado e a gente acreditasse, né? Ele fez com que a gente acreditasse que era possível aquele título, né? Aquela Uhum. conquista. Então, assim, uma série de coisas que aconteceram, né? Assim, Uhum. importante. Né? Tem o seu Emil, né? O seu Emil também assumiu o futebol ali naquele momento. Eu me lembro que recentemente eu até falei com você na homenagem, talvez tenha sido um dos poucos a fazer isso, na homenagem em 89 aos campeões de 89, quando te deram o microfone, você fez questão de falar, olha, a gente não pode esquecer nunca do Emil Pinheiro, da contribuição dele. Era uma figura forte ali também para ajudar naquele momento, né? Não, sem dúvida. Ele já vinha. O seu Emil chega com os três ases, né? Que eram Antônio Rodrigues, Alcides Aguilar e Aurito Ferreira, Uhum. né? Eles formaram aquela diretoria e o seu Emil chega com eles ali. Eu tenho uma coisa assim, um pouco particular e que depois a gente, com o passar do tempo, vai amadurecendo também e se acaba entendendo um pouco mais. Né? Que o seu Emil tinha assim, uma certa preferência nas contratações. Né? Ele acreditava que a contratação de peso, e assim ele fez, né? O fez, né? Que ele trouxe o Paulinho, né? Trouxe o Mauro Galvão, trouxe o Marinho, Cláudio Uhum. Adão, o Éder. Ele montou realmente, deu toda uma estrutura. Mas a gente que vinha da base, a gente tinha um pouco de dificuldade para se firmar, Uhum. né? Que era o meu caso. Né? O Josimar já era um jogador consagrado, Uhum. mas tinha esse aspecto. Mas ele foi super importante, né? Nessa construção aí da equipe, do que o Botafogo, o mínimo que o Botafogo precisava, ele conseguiu dar, né? A gente sabia, a gente não tinha essa estrutura, né? Que a gente encontra hoje e lá na época a gente tinha menos ainda em relação aos outros grandes. Uhum. Então, assim, ele foi super importante em todo esse trabalho, né, que construiu a equipe, né, que veio a conquistar o título de 89, né, e Dizem, consequentemente 90, né? uhum. Dizem, Luizinho, eu não sei, isso é uma história que eu até venho. Depois que eu ouvi você falar no Emil, e a gente, na época, falava muito e também dedicava o título muito à presença e à contribuição dele. Mas dizem que esse título, na verdade, foi uma promessa que ele havia feito para um filho ou um parente que havia falecido, né? Dizem que É, contam-se a história. tinha essa história em relação a ele, uma história pessoal dele, né? Uhum. O filho era botafoguense, ou algum parente assim muito próximo, né? Acredito que, e que tinha esse desejo também, né?
dessa conquista do estadual, né? Uhum. Assim, felizmente, tanto é que ao término do jogo, ele fala, agora eu posso morrer em paz, né? O Botafogo é campeão. Eu lembro Aham, disso exatamente. Ele aham, com o aham. chapéuzinho dele lá, jaquetinha de couro. É, que Não, figura. era uma figura, era uma figura ímpar, né? Quer dizer, o seu Emílio estava sempre disposto a conversar com todo mundo. Ele, pela experiência de vida também, tinha muita história. Amorim, que era o seu motorista, era um cara, pô, que a gente ficava ali horas na concentração conversando com ele. Então, o ambiente que foi criado era muito propício para a vitória. Mas é um ambiente botafoguense, realmente. Uhum, Né? O Botafogo tem muito dessa ligação pessoal. A gente tinha muita ligação com os ropeiros, né? O uhum, Gonzaga, o Jair, uhum. o pessoal É uma da grande casa. cozinha. Então, exatamente. O Botafogo sempre respirou muito isso, né? Sempre Uhum. passou muito isso para quem por lá passou. Então, assim, esse ambiente favoreceu muito. E a chegada do Espinosa, que era um cara, né, muito humano também, apesar de, além da liderança dele, né, e do conhecimento tático e conhecimento de futebol, ele passava esse lado humano. Ele tinha um lado psicológico muito forte com que acabou envolvendo todo mundo, né? Aham. Então, assim, é um título assim, né? Eu particularmente eu coloquei para mim mesmo que só sairia do Botafogo depois que eu fosse campeão carioca. Eu tive algumas possibilidades, né? E teve algum interesse. Teve o Inter de Porto Alegre no ano anterior, teve o Necaxa do México, uma situação assim. E eu falei, não, eu só saio depois do campeonato, porque eu vinha do Botafogo desde os 13 anos de idade. Então eu peguei realmente aquela dureza ali do Botafogo, né? Quer dizer, eu vi o esforço do Mendonça, quer dizer, a capacidade dele, o talento dele, que de repente não foi tão reconhecido quanto merecia. É. O título que ele sempre sonhou, eu sempre falo, né, para alguns amigos, né, o Mendonça, ele só não estava fisicamente, mas pelo fato do que ele passava, como eu tive a felicidade de jogar com a 8, aquele passe que foi dado para o Mazolinha, aquele é Uhum. um passe de Mendonça, né? Entendeu? Que o Mazolinha depois vai lá e cruza, mas é um passe de Mendonça. Falei, Mendonça, você estava lá, que eu aprendi muito contigo, né? Uhum. Eu ficava ali, às vezes, em Marechal, debaixo da arquibancada, vendo ele fazer finalizações de fora da área, mas pegando de primeira, cara. Quer dizer, ele vinha com a direita, ele sempre pegava no término dos treinos, ele ficava com um lateral de um lado e do outro e cruzando para fora da área. Ele pegava de primeira com uma e com a outra. E isso aí ia na forquilha, cara. Então, É um assim, era fracasso, né? um fracasso, né, cara? Assim, infelizmente, foi muito cedo, né? Quer dizer, partiu Foi. muito cedo, mas Deus, né, Deus está lá com ele lá. É. Ele era uma pessoa muito humana também, muito carinhoso com todos, né? Tive a oportunidade de conviver com ele nos últimos 4 anos, assim, justamente por força desse grupo de alvinegros, como Rodrigues, como Oriel. Tem um restaurante próximo do Botafogo, que é um dos meus favoritos aqui no Rio de Janeiro, que é La Moriquita. É propaganda mesmo, tá, Luizinho? Porque é uma pessoa de um coração. Pô, temos que ir lá, pô, vamos fazer, tem que fazer uma visita aí, pô. O Oriel, eu sou muito grato, porque assim, também no início da Rádio Opinião foi um dos caras que me apoiou muito. E o Oriel foi, assim, para o Mendonça um pai, assim como o Rodrigues, como outros alvinegros que ajudaram muito ao Mendonça. Então eu tive a oportunidade de conviver com ele, era de fato uma figura carinhoso, gente boa, gostava de falar do que passou no futebol e de falar das coisas boas e positivas. Era uma atmosfera muito bacana. Luizinho, depois de 89, você ainda fica até 90, né? Tem o título de 90 também, e depois você parte para o Vasco da Gama, numa nova jornada. Como é que foi na época? As pessoas aceitaram? Como é que ou foi diferente do que é hoje? Eu, particularmente, tenho uma lembrança, mas eu queria ouvir de você. Então, 89, né? Depois teve o título de 90, o bicampeonato, que inclusive Uhum. foi em cima do Vasco. Uhum. E logo em seguida, assim, houve um contato, né?
Na época era o Paulo Gione que coordenava o futebol do Vasco, né, e conversou com o Eurico, e o Vasco demonstrou um real interesse. E como existia aquela situação anterior, né, de você ser da casa e as renovações eram um pouco mais difíceis, então eu vi uma possibilidade e o Vasco tinha uma grande equipe na época, né, o clube muito bem estruturado. Eu Uhum. também vi como uma oportunidade de ir para um grande clube, né? Eu estranhei muito também, né? Porque né, meu pai é botafoguense, a família é botafoguense, né? Meu Uhum. pai cansou de ir a Pau Grande pegar o Garrincha para Uhum. treino, quer dizer, né? Era muito amigo da Elza também. Uhum. Inclusive, ele é citado na biografia do Garrincha, o Quintanilha. Uhum. Então, assim, todo mundo estranhou, né? Um pouco, né? Existiu também um interesse simultâneo ali do Flamengo, mas como eu tinha dado a palavra ao pessoal do Vasco, né? Já tinha firmado que iria para lá, eu acertei e assim, e tive. O primeiro ano foi um pouco complicado, né? Uhum. Assim, foi um pouco difícil a minha adaptação. Eu estava muito acostumado com o Botafogo, com o ambiente do Botafogo, Uhum. né? Que existia essa ligação com todos os funcionários, né? O Vasco já tinha uma estrutura, né, maior naquela época, então era uma coisa que deixava você um pouco afastado, né? Embora também o Vasco sempre fez questão de. A internet sempre dá uma travadinha às vezes. Às vezes a internet dá uma travadinha, a gente só. É só a gente. Porque é um fluxo enorme de informação e tem uma hora que a internet. Agora eu acho que melhorou. Tá legal, aqui tá super E- jóia. sim, sim. Aí você explicava toda a dinâmica de como é que foi lá com a sua Com o chegada no Vasco, Vasco. isso é. Mas eu fui muito bem recebido, né? A torcida me recebeu muito bem. É, o ano de 91 aqui não foi um ano muito bom, né? Uhum. Mas aí, em 92, o time, assim, né? O clube dá uma deslanchada, né? Que aí vem o tricampeonato, né? Aí Uhum. começam a ver todas as conquistas. Eu tive a felicidade de até 2000, né? O início de 2001, embora eu tenha saído para o Celta no meio de 93, né? E para o Corinthians no meio de 94. Mas de 91 a 2001, no início de 2001, eu estive no Vasco, né? Praticamente Uhum. 10 anos aí, né, de clube, né? E com várias conquistas. Isso aí marcou muito também. Por isso que o pessoal brinca muito, pô, mas tu Uhum. foi pro Vasco, depois do Botafogo. Eu falei, Não, cara, você eu foi só. um profissional. Eu costumo dizer que o futebol as pessoas precisam compreender. Assim, é lógico que a gente sempre olha o lado do torcedor é paixão, e isso é importante. Mas o torcedor precisa entender que do outro lado tem um profissional, tem alguém que precisa de alguma maneira pensar na sua carreira, uma carreira curta, as oportunidades às vezes elas surgem e a pessoa precisa entender. O importante, e aí nesses 188 jogos que você fez com a camisa do Botafogo, pelo menos são os dados que eu tenho, né? Com 57 gols, se eu não me engano, com a camisa do Botafogo. Não, Não sei se é isso. Não sei se é isso que você tem. É isso? Ou é, ou é mais? não, Hã? nem na vida inteira, né? Ué, esses dados que 57 gols. eu peguei aqui. Foi quantos gols, na verdade, com a camisa Isso do aí, Botafogo? não, eu marcava poucos gols, eu não fiz muitos gols, não. Eu lembro por exemplo, 89 eu sei que eu fiz contra o Bangu, lá no Moça Bonita, que era aquela final ali do turno, Aham. foi 2-0 contra o Olaria também, lá na Bariri, aquele jogo que tinha uma multidão lá, numa segunda-feira, que a gente caindo pela arquibancada. Quer dizer, É. fiz outros gols Então, pelo então Botafogo, pelo Brasileiro. me derrubaram aqui nos números de gols com a No camisa do Botafogo. Botafogo. Eu confesso que deu uma desconfiada, mas eu também. Pô, Os 188 jogos, confere, né? eu, eu acho que confere, não sei, de repente até mais, porque se bem que eu fiquei assim, como profissional, não foi, não, eu acabei saindo
em 90, né? Então, assim, por mais que eu tenha subido ali em 82, mas eu estava naquela de ir para o profissional e voltar para os juniores, né? Então, isso aí, de repente, confere. Agora, uma coisa assim que me deixou muito feliz, né, em relação ao Botafogo e Vasco, né? E foi meu primeiro jogo contra o Botafogo, pelo Vasco. Uhum. Meu primeiro jogo contra o Botafogo, o Vasco, e naquela época o Vasco tinha. Eu já tinha pego essa situação, né? Do Botafogo jogar bem aquela coisa, mas o Vasco ia lá e vencia, né? Isso já era antigo, né? Essa coisa de Botafogo e Vasco, né? Apesar do Botafogo sempre vencer as finais, né? Nas decisões o Botafogo leva vantagem. Mas no meu primeiro jogo, nós já vencíamos por 3-0, estava 3-0 para o Vasco, né? E eu saio numa jogada de cobertura lá na esquerda, acho que o Renato estava no Botafogo, alguma coisa assim, Uhum. e eu consigo fazer a jogada, tirar a jogada, limpar a jogada ali, né? Fazer a cobertura. E a torcida do Botafogo, que foi exatamente debaixo da torcida do Botafogo, ela começa a me aplaudir e a gritar meu nome. Aí a torcida do Vasco responde da mesma maneira. Então, quer dizer, o carinho da torcida do Botafogo, ele não terminou nunca, né? Quer Uhum. dizer, Não. sempre assim um reconhecimento, né, pela história, porque vem desde garoto, né? Quer dizer, não é só Uhum. a história o título marcou muito, mas é uma história desde garoto. Então, quem acompanhava Marechal Hermes, quem viveu muito Marechal Hermes, sabe o que a gente passou ali. Né? Uhum. Tem alguns torcedores, né, dessa rapaziada aí, botafoguenses VIPs, que eles são daquela época ali. Então, eles sabem exatamente, né, conhecem meus pais, conhecem a família, porque todo mundo se envolvia muito. Então, assim, esse jogo, para mim, foi muito marcante, né? Me deixou muito feliz, né? Porque eu vi que o torcedor do Botafogo compreendeu aquela situação de mudança, mas não deixou De de ter o ter reconhecimento de quem sempre lutou pelo clube, né? Uhum. É, não, com certeza. Eu fiz questão de tocar nesse ponto, porque eu acho que a gente tem essa função pedagógica de demonstrar para o nosso ouvinte, para o nosso público aqui, na Rádio Opinião, que a gente tem que saber separar bem as coisas, né? A pessoa vestiu a camisa, foi extremamente profissional, apaixonado pelo clube, mas a carreira segue e construiu. Você construiu uma história gigante com esses dois grandes clubes. Aqui, participando conosco, o ouvinte Henrique Moraes pergunta sobre que você jogou, quantas edições você jogou do Jogo das Estrelas e o que isso significa. Eu encontro com você já encontrei com você algumas vezes lá no Jogo das Estrelas, sempre você conversa conosco. Eu acho que eu só não participei, eu fui convidado, né? Pô, e tenho maior honra em relação a isso, ao Zico, ao Júnior, né? Ao Alan Espinosa, eles que organizam, né? Desde a primeira edição, que foi no CFZ. Eu só não participei quando foi em São Paulo, que o Uhum. Zico fez a homenagem ao Sócrates. Uhum. Então, das outras vezes, eu acho que eu participei de todas. Então, Uhum. assim, para mim é um motivo de orgulho também, né? O Zico é um ídolo nacional, né? Uhum. É um ídolo que pegou todos os clubes, todo mundo, todas as torcidas, assim, entendeu? É uma pessoa também maravilhosa, além do craque, né? Fantástico, né? Quer dizer, E, um cara gênio do futebol. e o evento tem um cunho social, né? Recentemente a Rádio Opinião esteve lá no CFZ na entrega dos cheques. O Zico destina parte do que é Sim. arrecadado a instituições sociais e a Rádio Opinião esteve lá com o Zico. Então, assim, é um momento de encontro, de reunião. Eu acho que é o que fecha o calendário do futebol no Brasil. Eu acho que é um evento fantástico, muito bem feito, né? Muito bem administrado. Né? Você vê que não tem ocorrência de nada. É uma grande festa e é uma festa que tem essa finalidade que é a solidariedade, né, Luizinho? Sem dúvida, né? O Zico já vem demonstrando isso ao longo da sua carreira e vem também depois que encerrou. E, como eu falei, a primeira edição e a segunda,
acho que elas foram feitas no CFZ, Uhum. mas ali já não comportava mais, Já. entendeu? Aí passou para o Maracanã, assim, o Maracanã sempre super lotado, quer Uhum. dizer, todo mundo vem com o maior prazer. Quer dizer, eu acho que tem até uma. Ele até brinca comigo, pô, Quintanilha, pô, a tua vaga é cativa aqui. Então eu falei, pô, não esquece de mim, não. E todo mundo faz questão realmente de participar. É, pelo que você falou, é uma oportunidade de você poder ajudar, de você, né, estar participando, estar influenciando as pessoas. E por estar perto também do Zico, de outros grandes ídolos, né? Quer dizer, os caras que, né, fizeram uma história tão bonita do nosso futebol, né? E o rapaziada da atualidade também. Então, Uhum. assim, é uma festa realmente muito bem organizada, né? E que realmente eu faço muita questão de passar. É o único período que eu começo a treinar um pouquinho mais, dar uma corrida, para chegar lá pelo menos participar uns 5 minutos. Tá certo, na última edição, né, na edição de 2019, um dos treinadores era justamente o Espinosa, né? Sim. A gente teve a oportunidade de até entrevistá-lo lá no dia do Jogo das Estrelas. Eu queria ter tido a oportunidade de te perguntar justamente isso. Recentemente, fazer uma coletiva, estava o Espinosa e o atual treinador do Botafogo. E eu tenho uma foto assim dos dois, eu fiquei pensando assim, caramba, que foto, né? Um campeão de 89 e o campeão de 95, os dois juntos. E o Espinosa, nesse dia, se eu não me engano, fala: eu não poderia morrer antes de voltar para o Botafogo. O Botafogo tem essa marca, né, que eu venho falando assim do ambiente, né, o Botafogo, e isso muito pela torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo também faz com que você se sinta acolhido dessa maneira. A gente estava acreditando, tava não, a gente continua acreditando no sucesso aí do time, principalmente que o Paulo tá lá, né? O Paulo é um Uhum. cara sensacional, cara. Além da competência dele, né, da inteligência como treinador, da visão, do que ele pensa de futebol. Falo isso porque eu tive algumas oportunidades, né? A gente está até combinando de voltar a almoçar. A gente gosta de um bacalhauzinho e tal, É. toma um vinho. Mas é uma pessoa assim super culta e que tem assim uma visão de futebol que vai além, né? Então ele com o Espinosa ali, sem dúvida nenhuma, o Botafogo é, ia chegar nesse sucesso, né? Nessa coisa que todo mundo gostaria de ver. Ficou o Paulo aí, né? O Espinosa está lá de cima ajudando. O Paulo vai dar conta do recado também. Tá certo, Luizinho. Ó, a Nandinha Gloriosa tá perguntando aqui: temos hoje destaques no Botafogo da base, né? É, onde ainda o Botafogo precisa trabalhar em relação à base? Você acha que você que veio da base do Botafogo, você acha que a base está bem entregue? Você acha que existe ainda alguma coisa que precisa ser trabalhado? Que você também tem na sua trajetória passagem como treinador, né? Você passou por algumas equipes, até foi auxiliar técnico recentemente, né? 2017, no Bahia. Como é que você olha Sim. isso? Bom, eu acho que a base ela é fundamental, né? Não tem assim. É, é você tem uma redundância porque a gente está sempre escutando isso, mas isso tem que ser efetivado realmente, né? Quer dizer, tem que existir. Eu penso o seguinte: acredito que o Paulo, com um pouco mais de tempo, também, porque a gente já conversou algumas situações, que você tenha uma ligação, né? Uma gerência, né? Uma ingerência ali do profissional para o amador e vice-versa. Tem que ter assim informações, acompanhamento, né, dos atletas, como está a formação dele, de um modo geral, né, na parte inclusive acadêmica dos garotos. Então, tudo isso vai influenciar para um jogador, um profissional melhor. Né? Porque se você consegue levar o que está acontecendo no profissional, que seria o porto final ali né, para que você seja aproveitado, né? Todas as informações, né, para uma base, você vai naturalmente
entre aspas, facilitar esse trabalho do treinador do profissional, porque o jogador já chega preparado, né? Uhum. Com fundamentos, com posicionamento, né? Com a ideia de jogo. Não que o treinador do amador tenha que fazer exatamente o que o do profissional esteja fazendo. Mas a ideia, né, de você fazer com que esse menino, né, possa já ser educado, né, dentro dessa filosofia. E assim, com liberdade também, né? Quer dizer, você tem que deixar o atleta um pouco mais, dar as instruções, né? Quer dizer, hoje a gente está muito pautado em cima das táticas, né? Quer dizer, isso é importante, não deixa de ser. Eu tive um treinador na base que, para mim, sempre coloca o melhor de todos, que foi o seu Neca, né? Uhum. E para muitos, né? Que por lá passaram, Carlos Roberto, ele já falou isso várias vezes, Uhum. Mendonça cansou de falar isso, né? Como outros, né? Então, assim, o Saneca, ele era um cara exigente, ele cuidava da parte tática, mas ele tinha essa preocupação de deixar você um pouco mais livre, né? De explorar o que você tinha de melhor. Então, isso eu acho que é importante essa interligação aí com o profissional, Uhum. certo? Aí é Beleza. importantíssimo. Aí, agora, você tem que ter pessoas, e vejo que os clubes, e o Botafogo, falando do Botafogo, preparar, pode preparar seus ex-atletas. A gente tem aí ex-atletas que passaram, que são capacitados, Carlos Alberto Santos, o Gotardo já esteve lá, Uhum. Mauro Galvão, tô falando do pessoal que estava ali mais próximo, né? O Jefferson parou recentemente, Uhum. né? Tem uma influência muito grande dentro do clube. Então, assim, pegar esse pessoal e prepará-los, entendeu? Para Uhum. que exerçam funções dentro do clube, né? Você não precisa exercer só uma função de treinador, né? Você consegue fazer com que esse grupo de pessoas, grupo de ex-atletas, né? E que você possa ministrar a eles outros conceitos, né? De aprendizado, para que eles tenham essa influência, porque tem a influência natural, porque são ex-jogadores, quer dizer, Uhum. eles, Quem 50% do chega, caminho já foi realizado. que Então, é, você adquirir um pouco mais de informação, você estudar nesse sentido, isso aí não tem problema nenhum, pelo contrário, isso aí só vai fazer com que o clube, né, evolua e cresça cada vez mais. E além da parte administrativa, né, que é você realmente buscar todos os recursos, né? Quer dizer, buscar todas as possibilidades para que você tenha uma estrutura financeira para que possa suportar o mercado também. Senão você acaba perdendo seus jogadores muito cedo. uhum. Tem uma questão também que é a própria identidade, né? Que esse ex-atleta tem com o clube e que, para quem chega, de alguma maneira, ele já se apresenta com algum instrumental, com algum tipo de experiência que possa servir para auxiliar a esse atleta ou qualquer outro tipo de funcionário que chega no clube. Eu queria te perguntar uma outra coisa antes de fazer outra pergunta do nosso público, que foi a sua passagem pela seleção brasileira. Você tem uma passagem entre 92 e 93, chega a jogar a Copa América, era sempre convocado, mas quando chega em 94 a coisa não funciona. Eu acho que por você estar fora, foi o momento que você estava no Celta, não é isso? Você acredita que isso tenha te atrapalhado a não ir naquela Copa? Acredito que um pouco, né? Assim, eu comecei a ser convocado em 92, final de 92, aí tive uma boa sequência de convocações e nós, em 93, nós tivemos um torneio nos Estados Unidos, o que seria hoje a Copa das Confederações, né? Uhum. Brasil, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Nós tivemos um torneio nos Estados Unidos e ali eu fui muito bem. Acho que um desses 57 gols aí, dois pelo menos desse Talvez jogo aí. seja no total, né? Pô, Acho que brincadeira, acabou de derrubando o começar, vale repórter. dois, os caras vão dobrando, vão triplicando os gols. Mas Pois é. enfim, assim, eu tive uma assim, foi bom, né, a minha
a minha performance foi muito legal, né? Porque e o Zagallo apostando muito com o Parreira. Depois, em seguida, nós saímos dos Estados Unidos, fomos direto para a Copa América. Nós saímos nos pênaltis para a Argentina, né? E fui lá também, consegui bater o pênalti na decisão por pênalti. Uhum. Eu bati o pênalti lá, mas deu para... O Goicoechea foi atrás, mas não pegou. Mas que ótimo! E depois disso veio naquela época tinha eliminatórias, né? Que era longa, né? Que você ficava direto. E foi quando surgiu a possibilidade de transferência para a Espanha. Eu acabei indo, e isso me afastou realmente um pouco da possibilidade, né? Me deixou mais distante, mas eu ainda fui convocado em novembro, no amistoso em Colônia, na Alemanha, né? Contra a Alemanha. E tive até uma conversa assim rápida com o Parreira no meu retorno para a Espanha. Ele falou: você não acha interessante voltar para o Brasil, né, nesse período? Porque o Celta é um clube que está lutando para não cair, aquela coisa toda. Então você acaba ficando distante realmente. Eu ainda voltei para o Vasco, que foi o ano do tricampeonato, né, foi 94, mas ali realmente ficou mais difícil, né? Essa minha saída no segundo semestre de 93, isso aí me afastou bastante, quer dizer, assim, acho que a seleção também estava muito bem servida, né? Assim, eu gostaria muito de ter ido, né? Mas também não tenho essa frustração, certo? Eu vesti a camisa da seleção, que era um sonho meu também, que eu acabei realizando, né? Nem se fosse num amistoso aqui no aterro do Flamengo ali também, eu estava contente, né? Por ter vestido. Mas é claro que você ir a uma Copa do Mundo é uma coisa assim bem diferente, né? E fica aqui sempre, né, os parabéns para todos que conquistaram aquele título, né? Que a gente saiu daquela fila, né, de mais de não sei quantos anos lá, né? O título do Tetra. Olha só, a Thaís Loureiros falou assim, ó: tio Luizinho, manda um beijo pra mim, sou Thaís, filha do seu amigo Wilson Goleiro. Um beijão, Thaís, tá? Tudo de bom, felicidade aí, se cuidando aí né, desse problema que nós estamos passando aí. Um forte abraço aí pro seu tio, Wilson. Ainda há pouco, o nosso professor Matheus, lá de Vassouras, perguntou qual foi o atleta que te influenciou, Luizinho. Olha só, eu na minha posição, assim, quando eu comecei, assim, eu sempre fui Maracanã, né? E no período ali de 70 e pouco, né? Um pouquinho antes. Eu ainda já muito garoto ainda, mas já ia aos estádios, assim, né? Procurando ver, né? O Carlos Roberto, né? Que inclusive foi meu treinador. E eu gostava muito também de ver quando o Carpegiani veio para o Flamengo, né? O Carpegiani que sempre foi meio, mas ele passou a jogar ali numa posição um pouco mais recuada, naquele time do Flamengo. Então o Carlos Roberto e o Carpegiani eram jogadores que eu procurava observar. E o Mendonça era o grande ídolo que a gente ficava olhando, né, ali o tempo inteiro, né? E tive a oportunidade, né, de começar a treinar, muito jovem, depois ainda fiz alguns jogos com ele, né? Passou por aqui também, Luizinho, não sei se ainda está, o Léo Figueiró, técnico do time de basquete do Botafogo, campeão recentemente, que já esteve aqui na live da Rádio Opinião, trocando uma ideia conosco. Deixar um grande abraço aí pro Léo, cracaço, vem fazendo história no basquete do Botafogo, Luizinho. Ô, Léo, um grande abraço aí, entendeu? Tudo de bom. A gente, na época, aquele período lá atrás, quando tinha o Mourisco, a gente de vez em quando acompanhava alguma coisa lá no Mourisco, né? Assim, né? Ia fazer uma visita, ou quando a gente era convidado para almoçar, uma comida diferente, a gente ia lá no Mourisco lá. E, assim, o Botafogo sempre, no esporte amador, também sempre foi forte, né? Quer dizer, sempre. E não pode ser diferente, né? Forte abraço, Léo. Ele ganhou o título da Liga Sul-Americana com o Botafogo. Sem brincadeira, cara. Os caras estão fazendo história no Botafogo. O basquete do Botafogo está fazendo história. É um time a ter muita atenção, assim, sempre pelo torcedor do Botafogo. A gente aqui na Rádio Opinião tá sempre lá. Quiser
Tem jogo do Botafogo, do basquete do Botafogo, a Rádio Opinião está sempre cobrindo. No basquete do Rio de Janeiro, as duas equipes, o Botafogo e o Flamengo, vêm fazendo um papel assim lindíssimo, com boas apresentações. É claro que assim, o Flamengo tem uma estrutura um pouco maior do que a do Botafogo, mas a do Botafogo, além de ter também uma estrutura bacana, os caras vêm lutando por essa estrutura. Agora deu uma pausa aqui na live, que a internet caiu. A live do Luizinho. Voltou, Luizinho? Voltou. Isso. Então eu vinha falando aí desse time de basquete do Botafogo, e falando, é claro, do Léo Figueiró, que é um treinador da equipe. É sempre interessante, né? A gente vê o esporte nacional deslanchando, o esporte regional, no caso do Rio de Janeiro também, né, Luizinho? Você, que além de ser um jogador de futebol, você é um homem do esporte, uma pessoa preparada. Não, sem dúvida. O basquete, nós tivemos aqui gerações maravilhosas, né, do basquete. Então, e você tendo um basquete no Rio de Janeiro forte, e o Botafogo, né, demonstrando esse interesse, né, investindo e tendo essas conquistas, isso é super importante. O torcedor botafoguense também gosta muito do basquete, quer dizer, todos nós gostamos, né? É um esporte. Uhum. Inclusive, para quem lida com futebol diretamente no campo, na minha visão, você tem muita informação no jogo de basquete que você pode levar para o campo de futebol. Uhum. Certo? Então, o cara que vai para um jogo de basquete, que analisa, que acompanha, ele consegue extrair do basquete muita informação para que você aplique no futebol, no campo de jogo. Então, assim, é um jogo super importante, é um jogo você exige muito da parte mental, né? Um jogo muito pensado. Então, isso aí eu acho que é importante, né? Esse envolvimento que tem do pessoal do futebol, né? Que possa ter com o basquete, né? Com essas informações. Vai ter certeza que muitos treinamentos, quer dizer, coisas que apesar da minha curta passagem aí, eu tive no Rio Branco de Americana, né? E fui campeão da Série A3 com o Rio Branco de Americana, foi meu primeiro clube profissional, né? Uhum. Comecei quando tive o convite para dirigir os juniores do Nova Iguaçu primeiro. Foi uma passagem rápida, mas foi muito importante para mim. Mas eu vejo muito dessa maneira, né? Somente hoje que o futebol ele é fragmentado. Se você pegasse o campo de jogo, né? O campo nunca mudou, a bola não muda, 11 contra 11, mas o formato de jogo, a maneira como você pode equacionar as jogadas ou pode traçar estratégias, você pode tirar muito do basquete, né? Assim como do futsal também. Uhum. Você pode levar para dentro do campo, para dentro do seu trabalho, né? Uhum. Seu método de trabalho. Estruturas e metodologias que podem ser aplicadas. Luizinho, eu queria aproveitar, a gente está bem próximo de concluir aqui a nossa live, porque o Instagram nos dá 1 hora de live. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você está fazendo nesse momento, né? Você tem formação, você acabou de dizer que treinou o Rio Branco, foi campeão com o Rio Branco, já passou, eu falei, no Bahia. Eu agora estou até com medo de dar os dados que eu estou aqui, porque depois daquela dos gols, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você vem pensando. Oh, tá certo. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você vem fazendo, o que você está pensando para a sua carreira, e isso já emenda um pouco com uma pergunta que o nosso ouvinte, o Abreu, BFR, perguntou se você toparia trabalhar na base do clube. Ele é lá deixa eu ver aqui, ele é lá do Ceará, ele botou aqui de Quexeré, Ceará. Tem muito botafoguense no Norte e Nordeste? Tem bastante, tem muito. Que a gente fazia muitos jogos, tinha a época a gente tinha aquele Bye Bye Brasil, aqueles torneios que a gente fazia no Nordeste, Norte. Então, assim, tem muito botafoguense. Seria um grande prazer, com certeza. Eu tive essa primeira experiência lá, já no
no Nova Iguaçu, depois no Rio Branco, tive como auxiliar do Jorginho lá no Bahia. Sim, mas a gente sabe que é um meio também assim que às vezes é um pouco mais complicado, né? Uhum. Eu fiz o primeiro curso da CBF, né? Que é o módulo B, né? Estou para vir a fazer o A e o Pro. E a gente fica assim nessa expectativa, né? De poder surgir alguma coisa. E sem dúvida, né? Ir para o clube onde tudo começou, né? Quer dizer, minha carreira começou no Botafogo, seria realmente fantástico, assim, ter uma oportunidade de poder trabalhar na base do Botafogo, né? E Uhum. acho importante, né, você ter, né, o profissional, o ex-atleta aí, né? A gente tem realmente vários aí e que estejam sempre buscando assim se qualificar mais ainda, né? Dentro do que vem Uhum. acontecendo no futebol. E hoje eu tô lá fazendo uma propaganda aqui da Jojo Papelaria, né? Quem Sem quiser problema. com nessa volta aí, ó, lá no Norte Shopping, né? Uhum. Jojo Design, papelaria lá, com o meu amigo Carlinhos, né? Esse aí é vascaíno, a família toda me abraçou também, me Né? convidaram, vamos junto aqui abrir uma loja, vamos. E é um cara assim fantástico também, né? Que são pessoas assim e que a gente vai encontrando ao longo da vida, né? Claro que o futebol ele abre essas portas, né? Uhum. Para que você tenha esse contato mais rápido com as pessoas, mas o importante é o caráter, né? A honestidade, Sim. você, né, procurar sempre ser correto, né? A gente não é infalível, mas a gente procura sempre ser correto, né? Não, Então, com certeza. assim, mas assim, eu nunca vou me afastar do futebol. Tentando uma oportunidade, a gente vai É. estudando, continua estudando, vai se preparando, mas surgindo uma oportunidade seria um prazer muito, muito grande. Você já conta com a experiência, né, de anos de trabalho dentro do campo, e com passagens memoráveis. A gente já citou aqui Botafogo, Corinthians, o Vasco. Vem se preparando, vem buscando conhecimento, né, buscando se desenvolver. E a gente tem percebido que há uma mudança mesmo no comportamento dos clubes, mesmo no Botafogo, que já oportunizou outros atletas. Tivemos o Felipe recentemente, que teve a oportunidade de Sim, treinar o time principal. Agora o Vasco da Gama aproveita o Ramon, que, se eu não me engano, foi teu companheiro, você chegou a jogar com sim. ele. Então, Sim, o Ramon está super preparado, né? Porque ele já concluiu todos esses módulos dessa BF, né? Já tinha trabalhado no interior de Minas, se eu não me engano, uhum, vinha trabalhando como auxiliar direto ali do clube. Então, assim, eu acho que é chegado o momento para que ele tenha essa oportunidade, né? Assim, uhum, e eu acredito muito, né? Porque sempre foi, como jogador, sempre foi muito inteligente, muito criativo, né? Com muita capacidade. Então, ele precisa realmente de todo esse apoio, né? Ele precisa desse apoio. Tá lá o Antônio Lopes lá, né? Que foi o grande treinador, né? uhum, Dessa geração toda. uhum. E a torcida com certeza está apoiando. Então, eu acredito que vai dar tudo certo lá também. Eu também acredito que essa mescla entre a experiência do Antônio Lopes e toda essa busca que o Ramon fez para se desenvolver enquanto treinador, é, possa dar certo também no Vasco da Gama. Você falou muitas vezes nele, nessa entrevista aqui com a gente, e nosso público está sempre atento e está sempre perguntando. Aí me perguntaram aqui agora, qual a importância do seu pai na sua carreira, Luizinho? Ah, meu pai, esperar um pouco, né? Era Quintanilha, pô. Pô, fizeram tudo por mim. Então, assim, tive todo apoio, né, para poder realizar o sonho, né? Uhum. E acho que é um pouco mais, vai. Sim, eu tenho uma família que meu pai tem 85 anos, né? Vivo, né? Super ativo, amigo, né? Tanto ele quanto a minha mãe. Então, assim,
A gente traçou aí foi uma trajetória bacana, né, de pessoas do bem, né, que lutaram muito dentro da vida, né, e não podia ser diferente, né, assim, botafoguense. Então, assim, Se emociona sempre assim, né? então, assim, porque a gente vai, traz, né, rápido, né, o filme vem rápido, Uhum. rebobina rápido, É, né, de tudo que você, né, passou, né, assim, das situações, mas nada a lamentar, pelo não. contrário, a gente tem que festejar e o que eu falo sempre, tem que fortalecer, né, porque às vezes o melhor não é a conquista no final, é a trajetória. Porra, tu falou tudo. É, É é meu ali que, lema. é ali que você lembra, você se Uhum. recorda da trajetória. O momento feliz final, a gente falou aqui da conquista 89, mas do jogo final a gente acaba nem. Uhum. Tem muita coisa legal para contar, mas a gente acaba lembrando muito do que aconteceu durante É. todo aquele ano, né? Que Da antecedeu, né? caminhada. A Tem, caminhada. Então, assim, é a tem, vida, né? tem duas coisas que passam pela minha cabeça nesse momento agora. Uma eu queria te falar. Tu imagina aquela criança que passou a década de 80 inteira sendo zoada. Isso aí. E aquela criança na manhã seguinte chegando na escola. Na época não tinha o bullying. Então, não tinha. Em 89, cara, uma criança chamada Gilmar chegou na escola no dia seguinte e assim, não tinha para ninguém. A escola foi minha naquele dia. Me lembro que eu cheguei na frente, assim, no quadro. Eu não era uma criança muito, assim, expansiva. Eu cheguei na frente, assim, a professora já estava para entrar. Eu falei assim, para todos ali, assim, para meus colegas: o Botafogo é campeão. Aí xinguei um palavrão assim, sabe? E É um eu fico desabafo, né? um desabafo. E eu fico imaginando, Luizinho, o teu encontro com ele, com teu pai, Meu pai foi para naquele dentro dia. do campo. Naquele dia. Porque Meu pai, o torcedor acabou de falar aqui ainda há pouco que se lembra de você ajoelhado, chorando no campo. Mas eu fico imaginando esse encontro, porque é um grande presente que você também dá a ele, né? exatamente. É porque ele sempre acompanhou o Botafogo. Meu pai é da época do Tarzan, Uhum. né? Lá de trás, ele vem lá de trás, vem da época dela. Ele trabalhava na CNEM, que é ali na Comissão de Energia Nuclear, que é Uhum. em frente ao General Severiano. Uhum. Então ele vivia mais dentro do Botafogo do que no trabalho lá. Então, Imagina. assim, formou a Paz Foguinho, quer dizer, ele se envolveu, sempre se envolveu muito com Com o tudo. Botafogo, né? Por causa do Garrincha, aquela coisa toda. E teve assim, né? Acabou tendo a felicidade de um filho, né? Tá ali dentro representando, tá representando a Uhum. família. E eu lembro que ele depois que acabou o jogo, a gente não sabia nem para onde que ia, corria, né? A gente Uhum. ficava, né, ficou todo mundo atônito ali, e eu sei que ele estava dentro do campo, de repente ele apareceu dentro do campo, né? Eu falei, pô, nós conseguimos, né, cara? Ô, Nós Luizinho, conseguimos. eu vou precisar interromper, cara. Já está contando aqui, já está na contagem agressiva. Agressiva. Queria te Pô, que agradecer, isso. muito obrigado. Vai cortar aqui, mas amanhã a gente tem um outro amigo seu,